Dito isso, a respeito da estrutura tipo de funções, podemos falar da nossa regra principal de derivação, que é a regra da cadeia. Na verdade, eu falo principal, mas ela usa todas as regras anteriores. Então, digamos que sem as regras anteriores seria mais complicado utilizar essa função. A regra da cadeia, é uma regra que vai nos dizer como derivar funções compostas. Ou seja, quando eu tenho uma função dentro da outra, ou seja, interna. Então, ela vai me dizer quando eu derivo, como é que eu faço para derivar funções que possuem funções internas. E ela vai dizer que nós iremos derivar em cadeia, por isso é o nome regra da cadeia. E antes de nós falarmos, nós iremos fazer uma análise das regras de derivação que nós tivemos até agora. Algumas regras de derivação. De algumas regras de derivação que nós tivemos, ou mais precisamente das regras de tipos de funções, nós vimos a regra da função potência. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui regras de derivação para alguns tipos de funções. Regras que a gente já viu, dois pontos. Aí eu tenho aqui a regra da derivação para a função potência. Vou falar primeiramente da função potência. Na função potência, nós vimos como derivar a potência de uma variável. Como é que eu derivo a potência de uma variável? Passo esse expoente vai para frente e diminui 1. Foi assim que a gente viu a derivada de função potência. Aqui eu inverti o C com I. O I com C. Em seguida, nós podemos ter também a função exponencial. Como é que eu derivo uma função exponencial? Perceba que a gente viu como derivar apenas a exponencial de variável. Foi só o que a gente viu. Foi exponencial de variável. Então eu vou colocar aqui, entre parênteses, que é a exponencial de variável. Aqui também a gente viu como derivar a potência de variável. Então vou dar esse destaque. Qual é a derivada da função exponencial de variável? É a própria exponencial. Como assim, professor? De exponencial de variável? Que a interna é a variável. Aqui, função potência de variável. A minha potência é de uma variável. Ou seja, a interna é uma variável. Quando não é variável, elevado, por exemplo, a seno de x, aqui a minha exponencial não é da variável, é do seno de x. E se eu pegar, por exemplo, a potência de x mais 1, aqui é uma potência, mas não é de variável, é do x mais 1. Se você quiser olhar como variável mais 1, mas não é potência somente da variável. Por isso que não dá para aplicar as nossas regras. Essa regra e essa regra que a gente viu são casos em que a nossa interna é a variável. Por isso é potência de variável, exponencial de variável. O outro que a gente não viu, guys, da função raiz, mas eu vou apresentar para vocês. Função raiz. Na verdade, se a gente lembrar bem, quando a gente tinha raiz de variável, até mesmo com potência, eu posso colocar 5 aqui, não precisa ser de variável, a gente fazia o quê? Precisávamos transformar em potência de variável para poder derivar. Mas existe um caso especial, que é o caso da raiz quadrada da variável. Esse caso especial a gente pode mostrar para vocês sem precisar transformar em potência. Na verdade, se você for derivar a raiz quadrada, vou colocar aqui raiz quadrada de uma variável, então vou colocar aqui, ó, de variável, o ideal é o quê? Você transforma isso aqui em potência para derivar. Mas quando você transforma em potência e deriva, pode olhar nos seus rascunhos, nos seus exercícios, e você vai perceber que isso aqui dá 1 sobre 2
raiz de x. Ou seja, a derivada da raiz, você pode adotar isso aqui como regra e não precisar transformar em potência, fazer direto. Eu costumo dizer assim, como é que é a derivada da raiz? Como é a derivada da raiz? Repete a raiz embaixo e coloca o 2 da emoção. Então eu costumo dizer que é assim. Tem que colocar um aqui para completar. É uma forma de lembrar. Repete a raiz embaixo, 2 da emoção e pronto. Além da função raiz, nós vimos também a derivação das funções trigonométricas. Vou colocar aqui. Funções trigonométricas. Mas dá para lembrar. Perceba que as regras de derivação das funções trigonométricas são todas trigonométricas de variável. Então nós temos aqui o seno de variável, cosseno de variável, tangente de variável, secante de variável, cossecante de variável, cotangente de variável. Então, nós vimos regras de derivação para funções trigonométricas, mas todas as regras que nós vimos são trigonométricas de variável. Eu coloco aqui, de variável. Aí eu não vou colocar aqui porque ela está bem aqui as nossas regras. Ou seja, o que eu quero falar de modo geral? Perceba que existe uma coisa em comum em todas as regras que a gente viu. Nós vimos todas as derivadas de funções que nós vimos eram apenas para funções de variável. Ou seja, funções aplicadas em variável. Ou seja, funções em que a interna era uma variável. Há várias maneiras de falar. Então nós vimos regra de derivação da potência? Vimos, mas só para potência de variável. Nós vimos como derivar exponencial? Vimos, mas só exponencial de variável. Nós vimos como derivar raiz quadrada? Sim, de variável. E trigonométricas? Vimos também, mas de variável. E aí fica a pergunta no ar. Essas funções, ao invés de eu aplicar em variável, eu aplicar em uma função. Ou seja, a minha interna passa a ser uma função. E agora? Como é que eu derivo? Eu consigo aplicar a mesma regra? Como assim? O que o senhor quer dizer? Por exemplo, ao invés de eu derivar a raiz quadrada de uma variável, eu quero derivar, vou colocar em azul, eu quero derivar a raiz quadrada de uma função trigonométrica. Eu quero derivar. E agora? É uma função raiz ainda. Uma função raiz quadrada. Só não é de variável mais. Aqui eu tenho uma interna. Vou dar um destaque para as nossas internas. Aqui eu tenho uma interna. Não é mais variável. Como é que eu derivo? Mas continua sendo a função raiz. Funções trigonométricas. Por exemplo, o seno. Eu sei derivar seno da variável x. Eu sei, é cosseno de x. Mas se eu quiser derivar, por exemplo, o x quadrado, não é mais a variável. Não é variável. Mas tem a variável? Tem, mas não é, porque ela não está mais só. Aqui, a minha função seno passa a ser aplicada em uma função o quê? Em uma função potência. Ou seja, a minha interna não é mais a variável igual essa regrinha aqui. Não no sentido de menosprezo, regrinha. Mas no sentido de que eu estou falando só de uma. A minha função em que eu estou aplicando seno, ou seja, a minha interna já é uma função, não é mais a variável. Aí fica a pergunta. Como é que eu derivo o seno de uma função? E não só quando não for só a variável. Será que é a mesma regra, cosseno? Será que é a mesma regra? E quando eu falar da exponencial, eu sei derivar a exponencial de variável, mas se eu mudar um pouquinho, se eu quiser derivar a exponencial de x mais 1, ou seja, não é mais a exponencial da variável, aqui a minha interna já não é mais a variável, é uma função. Se eu quiser derivar a exponencial da tangente de x, eita, a minha interna agora é uma trigonométrica. E se eu quiser derivar a exponencial de x quadrado?
A minha interna é uma função potência, mas não importa se é potência, se é trigonométrica, se é isso. Todas elas eu quero derivar uma função exponencial que não é exponencial de variável. E da função potência? Se eu quiser derivar ao invés de função potência de variável, eu quero derivar a potência de uma trigonométrica. Por exemplo, aqui é a potência da trigonométrica, seno de x. Não sei se vocês acompanharam, mas as perguntas que foram feitas são na mesma direção. Eu tenho regra somente para funções potência, somente regra para funções aplicadas em variáveis. E agora eu quero expandir essas regras, eu faço as mesmas perguntas, potência, exponencial, quadrada, trigonométrica, mas ao invés de eu aplicar somente em variável, aplicar em funções. Ou seja, eu tenho internas que são funções e não só variáveis. Como é que eu vou fazer para derivar isso? A resposta está aqui, ó, na regra da cadeia, que será o conteúdo da nossa próxima parte de vídeo. Thanks.